Duarte, olhando para a economia norte-americana, a maior economia do mundo, também não consegue, ou não tem conseguido resistir aqui a um certo abrandamento. O próprio Ben Bernanke dizia que vai crescer abaixo do esperado, ainda assim as perspectivas a médio prazo, nomeadamente para o segundo semestre do ano, poderão ser mais favoráveis. Sim, há aqui eu diria, vários fatores que podem fazer com que a economia norte-americana recupere na segunda metade do ano. Portanto, em primeiro lugar, é normal e a economia mundial está a assistir a um ajustamento e, portanto, aquilo que se tem vindo a verificar é que os indicadores económicos têm, de alguma forma, vindo a abrandar, não de uma forma particularmente significativa ou muito preocupante, mas têm vindo a abrandar. O pico a que este abrandamento se está a verificar é que é alto e, portanto, continuamos em níveis de atividade económica muito simpáticos. Portanto, isso será o primeiro aspecto que eu gostaria de sublinhar. Mas é verdade que, essencialmente, a queda dos preços das commodities, que este abrandamento da economia mundial provocou, vai fazer com que se crie mais rendimento disponível para a segunda metade do ano. E vamos ter também o impacto, porque todas estas medidas de apoio ou de estímulo à economia que a Fed tem vindo a fazer, nomeadamente a compra de dívida massiva, etc., para manter o preço do dinheiro baixo, portanto, o nível da taxa de juros baixo, vai fazer com que se venha a sentir agora na segunda metade do ano uma recuperação da atividade económica e sinceramente parece-me que a economia norte-americana poderá crescer muito perto dos 3%, se não acima dos 3% nesta segunda metade. E, portanto, eu diria que devemos ter o bottom deste ajustamento e deste abrandamento por volta agora da altura do verão, para depois então na segunda metade do ano começarmos a recuperar, e isso terá implicações diretas também na expectativa de subida da taxa de juros do dólar para o início de 2012. Falando precisamente do dólar, dizias-me esta manhã que já chegamos a um bottom do dólar face a outras divisas. Qual é que será também o comportamento da moeda norte-americana? Enfim, eu não disse que chegámos a um bottom do dólar. Aquilo que eu disse foi que estaremos muito relativamente próximos de um bottom no dólar, portanto do dólar index, contra um cabaz de moedas, contra o euro, contra o franco suíço, contra a coroa sueca, contra o iene. Portanto, temos um dólar iene que ainda ontem cotou abaixo de 80 ienes, portanto 79,80, um dólar franco suíço na casa dos 0,83, portanto temos um franco suíço muito forte, um iene fortíssimo, o próprio euro-dólar também está a 1,46, 1,47, portanto, níveis muito altos. Poderá eventualmente ser um pouco precipitado estarmos a entrar já numa perspectiva de médio prazo de recuperação do dólar. Poderemos ainda assistir, sobretudo eu diria, talvez pelas diferentes formas de atuar dos bancos centrais, nomeadamente o Banco Central Europeu e a Reserva Federal. A Reserva Federal está completamente on hold, portanto está parada à espera que haja ou que se comece a verificar uma recuperação económica mais sustentada, e o Banco Central Europeu já começou um ciclo de subida das taxas e, portanto, vai rever ou deverá rever já hoje, como eu disse na primeira parte, o cenário de crescimento económico e de inflação. E, portanto, isso vai fazer com que este diferencial de expectativas da curva de taxa de juro seja penalizador para o dólar. Não faltará muito mais, eu diria que poderemos ainda assistir ali à volta de 1,50 nestas próximas semanas, mas eu a 1,50 sou comprador de dólares numa perspectiva de mais médio prazo, até mais final do ano, início de 2012, quando o mercado deverá começar a descontar efetivamente o início do ciclo de subida da taxa de juros da Reserva Federal. A Fed poderá implementar um aumento dos rácios de capital, à semelhança daquilo que tem acontecido na Europa. Há riscos, nesta altura, na banca norte-americana? Aquilo que se diz, eu vi também com grande curiosidade. Nós estamos, durante o dia, vimos o Economic TV na IG Markets, mas também a CNBC e a Bloomberg.
E há vários especialistas e vários comentadores que dizem que o mercado ainda vai ter que ajustar e que não assistimos na banca a uma lavagem completa destes ativos tóxicos. Eu sinceramente não sei se nós aplicarmos as regras de Basileia à banca norte-americana e aquilo que vai ser aplicado à banca europeia, mas à banca norte-americana, onde é que vai haver dinheiro para nós termos uma subida dos rácios, sei lá, numa JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Portanto, parece-me complicado. O que eu acho é que vai-se fazer uma coisa mais ou menos parecida, mas não tão exigente como na banca europeia. Que acaba por levantar também. Sim, mas será. Sendo exigente. O setor financeiro continuará bastante pressionado por esta expectativa, porque, enfim, isto depois está tudo relacionado, lá está. Ou seja, se nós obrigarmos os bancos a subirem os rácios de capital, os bancos norte-americanos, e até porque dizia-se que isso iria acontecer para bancos que tivessem ativos superiores a 50 bis, portanto a 50 mil milhões de dólares, qualquer banco tem um ativo desse valor e, portanto, isso vai restringir ainda mais o crédito à economia norte-americana, que vai fazer com que, lá está, a recuperação depois seja mais lenta. Seja ainda mais lenta. Olhando para outra economia, também uma gigante, a economia japonesa, contraiu-se 3,5% em maio. Acaba por ser, podemos dizer, e sabe-se que, sendo uma economia das mais desenvolvidas do mundo, chega a um determinado ponto em que o crescimento do PIB acaba por ser mais difícil de registar níveis de crescimento como, por exemplo, os emergentes. Claro. Mas podemos dizer que estas dificuldades que têm sentido mais nos últimos meses são a consequência principal do tsunami e do sismo que atingiram em meados de março o país? Sim, o mais possível. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns dados. A produção industrial caiu 15,5% em março. Portanto, só a produção industrial. E recuperou agora em abril uns modestos 1%. Eu acho que vai ser difícil de aferir como é que as coisas vão correr para o Japão. Eu dá-me a ideia que, de facto, o pior já terá passado. Portanto, já assistimos ao ajustamento, portanto, vai estar do impacto direto do terremoto. Mas este pior já passou, acaba por estar aqui ameaçado também, exatamente pela conjuntura que estamos a assistir neste momento a nível da economia mundial. E, portanto, especialmente dos Estados Unidos e da Europa, para onde o Japão exporta bastante. E, portanto, aquilo há aqui 3 fatores que me parecem particularmente ameaçadores para esta recuperação da economia japonesa. Primeiro, um aumento dos inventários. Nós, especialmente no setor automóvel, nós estamos a assistir a um aumento dos inventários e, portanto, eu não referi isto, mas a economia japonesa é uma economia muito dependente das exportações e, portanto, o comércio internacional tem um impacto direto, a atividade económica mundial tem um impacto direto na economia japonesa. E, portanto, se eles estão agora a tentar recuperar e o resto do mundo está a abrandar, acaba por haver aqui uma disparidade que vai penalizar a economia japonesa. Depois, naturalmente, para vender é preciso que haja compradores. Como é lógico. E depois, a rede elétrica ainda não está completamente restabelecida, eles ainda estão portanto, a reconstruir e, portanto, talvez por altura do verão possam ter as fábricas todas operacionais. E, portanto... E há a questão de Fukushima, que ainda hoje algumas autoridades vinham dizer que poderá ser muito mais séria do que aquilo que se pensava. É outro fator. Sim, é uma questão que ainda não está resolvida. Portanto, em termos de exposição ao Japão, e fazendo o relacionamento direto com os mercados, parece-me que talvez seja cedo para estarmos a pensar no Japão, mas de alguma forma temos aqui algumas coisas que nos dão uma luz ao fundo do túnel, especialmente o PMI em termos de atividade passou de 45 para 51, portanto do sentimento económico, uma sondagem que é feita em termos de sentimento económico para pequenas e médias empresas passou de 36,1 para 37,8. Espera-se que eventualmente a produção industrial recupere agora em maio também cerca de 8%. Poderá ser uma recuperação em V, como dizem os analistas. Poderá ser, mas eu estaria muito mais confiante que seria uma recuperação em V se nós não tivéssemos a assistir agora ao ajustamento portanto, dos parceiros do Japão, especialmente de Europa e Estados Unidos.
Como nós estamos a assistir, acaba por ser aqui um pouco incerto, e lá está, parece-me que talvez seja um pouco precipitado, estamos a pensar Terá já ser entrar uma no recuperação em U e não em V, ou seja, Exatamente. com uma fase difícil, mais longa do que aquilo que era previsto. Duarte, muito obrigado pela tua análise. Duarte Caldas, analista da AG Market, com os principais destaques do dia. Agora, outros destaques, o da edição das 12.